Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luciana, investigadora também da ciência logosófica, professora e ex-aluna do Colégio Logosófico. Então, para quem não conhece, a Fundação Logosófica ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Ela é de utilidade pública. Ela é uma escola de superação humana, que tem como objetivo a difusão desses conhecimentos, né? Por isso que nós estamos tendo essa palestra hoje. Então, aqui na Fundação, a gente estuda e também pratica a logosofia. A logosofia, ela é uma ciência. Ela foi criada em 11 de agosto de 1930, pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que é esse senhor que está aqui na foto. Ele criou essa escola para que a gente, né, tivesse a oportunidade, né, de ter muitos conhecimentos acerca de grandes conceitos, né? Um deles é o conceito de Deus. E essa palestra de hoje, ela é comemorativa dos 92 anos, né, da logosofia no mundo. Então, a logosofia, ela sendo uma ciência, ela possui um método para que seja possível, né, conseguirmos ter esses conhecimentos, né, sobre a vida, sobre o conhecimento de si mesmo, sobre o mundo mental, sobre as leis universais, né, que regem a criação e o conhecimento de Deus. E esse estudo que a gente realiza aqui na Fundação Logosófica, né, na logosofia, é o estudo da própria vida, em todos os seus campos, desde o individual para o familiar, para o profissional e o social. Então, à medida que a gente vai aplicando, né, eu fui observando na minha vida a aplicação desse método, eu fui me despertando para realidades que antes eu não conhecia. Sabe o que eu descobri? Que eu tenho um mundo interno. E dentro desse mundo, eu tenho descoberto que eu tenho recursos poderosos, onde estão os pensamentos e os sentimentos. Os pensamentos é um conceito muito, diria, essencial nesse estudo, porque ele é o agente causal de tudo que a gente vive. Então, esse conhecimento, ele muda a vida. E à medida que eu vou cultivando conscientemente, né, esses conhecimentos, eu tenho sentido cada vez mais uma liberdade, uma paz, uma felicidade indescritível. E a vontade de compartilhar esses conhecimentos é cada vez maior. Então, vou compartilhar um conceito que é essencial também, né, na logosofia e que hoje vai ser muito importante como base para a nossa palestra, que é o conceito de ser humano. O ser humano ele tem uma conformação biológica, psicológica e espiritual. Então, ele é um ser biopsico-espiritual, mas ele é indivisível. Então, ele possui uma natureza física e uma natureza espiritual. A natureza espiritual é essa que busca as respostas para as grandes inquietudes, né, sobre a vida, sobre Deus, e possivelmente foi essa natureza que os trouxe aqui, né, buscando respostas, né, sobre quem é Deus. Como que a gente consegue, né, abarcar um conhecimento tão grande? Mas hoje a palestra será coordenada pelo Tiago, que é formado em Engenharia de Controle e Automação, auditor fiscal, também ele é um investigador da ciência logosófica e ex-aluno do Colégio Logosófico, do qual eu tive a alegria também de ter sido colega, né, em Belo Horizonte. Então, o Tiago hoje vai compartilhar um pouco do seu estudo, das suas investigações e experiências nessa busca por conhecer a Deus. Então, agora é com você, Tiago. Muito bom dia a todos. Bom, para iniciar, eu queria agregar, né, algumas qualificações que eu tenho que não foram mencionadas pela minha colega Luciana e que eu considero que são ainda mais importantes do que as que ela apresentou. Em primeiro lugar, eu sou marido, né, sou casado, minha esposa está ali no fundinho, a Carla, né? Sou pai de 2 crianças lindas, né? E principalmente sou um ser humano que está buscando ser melhor, que está buscando se aperfeiçoar, que está buscando se conhecer, né? Penso que essas são qualificações mais importantes do que até as outras que foram trazidas, né? Bom, o meu objetivo com essa palestra
é poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho compreendido, que eu tenho observado na minha própria vida sobre esse tema tão grande que é Deus. Porém, antes de entrar no tema da palestra propriamente dito, eu queria trazer 3 observações, 3 aspectos que eu peço que cada um tenha em mente ao longo de toda a palestra. O primeiro aspecto diz respeito ao próprio conceito de Deus. O conceito de Deus pela logosofia, ele não tem vínculo com nenhum conceito de Deus de outra natureza, seja ele de origem filosófica, ou religiosa, ou ideológica, né? Nada disso. A logosofia, como já foi trazida, é uma ciência. É uma ciência que tem me ensinado a buscar a mim mesmo, a buscar a minha realidade interna, a conhecer a mim mesmo, a conhecer a minha psicologia, conhecer a minha natureza espiritual, como foi trazido, de forma que eu possa me aperfeiçoar como ser humano, ao mesmo tempo em que eu contribuo de forma mais efetiva com a sociedade, com a humanidade da qual eu faço parte, né, de forma altruísta. E isso faz com que eu tenha aprendido, com esse estudo, a arte de criar a mim mesmo, que eu possa ser um criador de mim mesmo. Essas 3 características eu peço que vocês guardem, porque eu vou voltar a elas ao final da palestra, né? O buscar a si mesmo, o conhecer a si mesmo para se aperfeiçoar e se transformar em um colaborador da humanidade, e o criar a si mesmo. Tudo bem? Então, como ciência, a logosofia, ela apresenta um conceito de Deus que é universal. É um conceito de Deus intimamente vinculado à realidade de cada ser humano e, ao mesmo tempo, vinculado à realidade da própria criação, do próprio universo. Então, eu respeito muito todos os conceitos que possam existir, mas a minha intenção com a palestra não é comparar conceitos, correlacionar e nem valorar outros conceitos que possam existir. Afinal de contas, estamos aqui hoje para a gente tratar de logosofia, tá? Um segundo aspecto, e essa mesma realidade que eu trouxe a respeito do conceito de Deus, vale também para outros conceitos que a logosofia apresenta. O conceito de espírito, por exemplo, é outro, que eu vou tratar um pouquinho sobre ele ao longo da nossa reunião, e vocês vão ver que o conceito de espírito para a logosofia é diferente do conceito que geralmente se tem. Espírito para a logosofia está, em uma breve síntese, muito relacionado à nossa essência, aquilo que cada ser humano possui de mais puro, de mais elevado dentro de si. Isso, para a logosofia, é o espírito humano, né? É a nossa natureza espiritual. Um segundo aspecto é que o meu objetivo, a minha intenção com essa palestra, é trazer um pouquinho daquilo que eu tenho compreendido. É a minha compreensão. É o meu ponto de vista sobre o tema. E, principalmente, é a minha experiência, é aquilo que eu tenho vivido. Tá? Então, levem sempre em consideração isso. Quando eu estou falando daquilo que eu vivo. E o terceiro aspecto, também muito importante, é que o conceito de Deus, ele é, para a logosofia, ele é um conceito imenso. Talvez seja o maior, talvez não. Eu posso afirmar que é o maior de todos os conceitos, porque ele abarca tudo quanto já existiu, tudo quanto existe ou ainda existirá em todos os aspectos. Então, é, para mim, impossível em uma palestra conseguir esgotar esse tema. Então, quem veio com a intenção de que esse tema seja esgotado, sair daqui sem nenhuma dúvida que eu fale tudo que tem para falar sobre o tema Deus, eu lamento dizer, mas eu acho que eu vou ter que decepcioná-lo, porque eu não consigo. A gente vai ver a grandeza, um pouquinho da grandeza desse tema, né? Então, nessa palestra, eu vou trazer um pouquinho, um fragmento daquilo que eu já pude compreender, daquilo que eu já pude estudar, que, por sua vez, é um fragmento daquilo que a logosofia apresenta sobre o tema como um todo. Tudo bem? Então, é só uma amostra sobre esse que é o maior de todos os temas. Bom, entrando agora no tema propriamente dito, né, para a logosofia, eu tenho, assim, aprendido, Deus
e a criação, eles configuram uma realidade indivisível. Deus e o universo estão intimamente relacionados. E isso faz sentido, porque não existe uma criação sem um criador, assim como não existe um criador sem a sua criação. Mas eu vou além. Eu penso que o conceito de Deus, o conceito de criador, ele é até maior do que o conceito de criação. Vamos fazer uma analogia. Quem que é maior? É Van Gogh ou é uma de suas obras? Ou mesmo o conjunto de suas obras? Quem é maior? Van Gogh. Van Gogh é maior. Quem é maior? Mozart ou o conjunto das suas composições, por mais belas que sejam? Mozart. Quem é maior, o engenheiro ou o conjunto de suas obras? O engenheiro. Por quê? Porque é no ser humano, é no Criador que está o verdadeiro poder, que é o poder de criar, o poder da criação. Isso permite que o Criador, por mais profícua que seja a sua obra, por mais extensa que ela seja, por mais bela que ela seja, ele sempre vai poder criar algo a mais, ele sempre vai poder criar algo novo para o bem da humanidade e para o desfrute de todos nós. Então, por isso que eu penso que o conceito de Deus, ele até transcende o conceito de criação, vai além do conceito de criação. E para ilustrar isso, eu vou fazer uma imagem. O que vocês estão vendo aqui na minha mão? Uma folha de papel, né? Eu vou fazer uma afirmação categórica. Eu quero ver o que vocês acham dela. Eu afirmo que essa folha de papel, se eu virasse para vocês e falasse assim, olha, essa folha de papel não teve um criador. Essa folha de papel ela surgiu do nada. Por obra do acaso, ela simplesmente apareceu aqui na minha mão. Não teve origem na mente de ninguém, não teve origem na inteligência de um ser humano, nada disso. Simplesmente apareceu. Uma folha de papel. O que vocês iam pensar a meu respeito? No mínimo que eu estou maluco. Para dizer o mínimo. Como que uma folha de papel pode aparecer do nada? Como que uma folha de papel se materializa assim? Tudo bem. Então eu aceito que a folha de papel tenha origem na mente de alguém, tenha tido um criador, vamos assim dizer. Mas o meu computador, não. O carro no qual eu ando e o avião no qual eu viajo, esses não tiveram criador nenhum. Esses eu afirmo com certeza que eles apareceram do nada, surgiram do nada por obra do acaso. E agora, tudo bem? Tudo bem? Menos ainda, né? Menos ainda. Porque se uma simples folha de papel precisou ter origem na mente de alguém, precisou ter um criador, quanto mais um computador, um avião, né? Maior ainda a necessidade de ter sido criado por alguma mente ou por várias mentes. Qual que é a diferença? A quantidade de conhecimentos e a qualidade dos conhecimentos, ou seja, o nível dos conhecimentos para se fazer um avião é muito maior em termos de quantidade, em termos de complexidade, do que uma folha de papel. Então a gente pode concluir que quanto maior é a complexidade de algo, maior a necessidade de um criador, maior a necessidade de ter surgido de uma mente. Então tá bom. A folha de papel, o avião, o computador, aceito que tenha tido origem na mente de alguém, que tenha tido um criador. Mas as partículas subatômicas da matéria, os átomos, esses não. Esses não. Os planetas, os incontáveis planetas, as infinitas estrelas e as incomensuráveis galáxias que existem, não, esses não. Esses surgiram do nada. Obra do acaso. O que é mais complexo? A gente viu que quanto maior a complexidade de algo, maior a necessidade de que tenha surgido de uma mente, que tenha surgido, tenha tido um criador. O que é mais complexo? Um avião ou uma galáxia? Uma galáxia que tem centenas de bilhões de estrelas.
E quando a gente fala sobre a vida, qual é a complexidade da vida? Uma planta, um animal, algo que o ser humano está longe de conseguir fazer acontecer, que é criar a vida. Qual a complexidade disso? A folha de papel tem que ter tido um criador. Mas a vida não, surgiu por acaso. Faz sentido? E o ser humano? A vida humana? Qual é a complexidade do ser humano? E eu não estou falando só da complexidade biológica, não. Estou falando da complexidade psicológica e espiritual do ser humano também. O ser humano é o ser mais complexo que eu conheço, em todos os sentidos, para o bem e para o mal. Não é? O ser humano surgiu do nada, por acaso. Mas a folha de papel eu sei que não. Para mim, pessoalmente, isso não faz o menor sentido. Para mim, fica claro, por uma questão de lógica, por uma questão de dedução, de analogia, que todo criado, em especial o ser humano, dado o seu grau de complexidade, necessita ter origem em uma grande mente, em um criador que deu origem a tudo quanto a gente conhece. Isso, por si só, já é um conceito um tanto diferente de alguns dos conceitos que a gente conhece sobre Deus. Vamos ver o que González Pecote, em um de seus muitos livros, afirma. O pensamento de Deus se manifesta na criação, em cujas entranhas palpita o amor que pôs nela e cujo poder a sustém. Então, a criação é a manifestação desse grande pensamento, dessa grande mente, dessa grande inteligência, que a logosofia chama de Deus. Mas qual é o tamanho dessa criação? Ela é grande? É grande, não é? A gente vai agora, de forma analógica, vamos fazer uma analogia. A gente vai olhar só para a parte física dessa criação. Vamos ver o tamanho que ela tem no aspecto físico. Mas, de forma analógica, eu vou convidar a todos a tentarem observar o que está além do físico, aquilo que transcende o físico, é aquilo que eu chamo de metafísico. Tá? Tentem ver a grandeza da criação no plano físico, enxergando também o metafísico. O que vocês estão vendo ali? Areia. Quantos grãos de areia tem ali? Alguém arrisca? Milhares, milhões? Né? O que tem mais? Grãos de areia ali nessa foto ou estrelas no universo observável? Vamos considerar só o universo observável, ou seja, aquela parte do universo que o ser humano consegue observar e já conhece. Aquela parte do universo que o ser humano ainda não observa e não conhece, vamos deixar isso de lado, tá? Vamos esquecer um pouco, por enquanto. O que tem mais? Essa é a pergunta fácil. Estrelas no universo observável ou grãos de areia ali? Estrelas. Estrelas. Muito mais estrelas. Né? Mas agora vamos complicar um pouco. Foto da Praia Mole. A Praia Mole é a minha praia preferida aqui em Florianópolis. Ela é uma praia que quem conhece sabe que tem uma extensão de areia muito grande e ela é muito comprida. Né? Agora vamos pegar toda a areia da Praia Mole. Toda a areia da Praia Mole e vamos contar grãozinho por grãozinho. Vamos ver quem que acerta a hora que está chegando na mesma ordem de grandeza. Né? Quando está chegando na mesma ordem de grandeza entre as estrelas que existem, o número de estrelas que existem no universo observável e os grãos de areia, o número de grãos de areia. O que vocês acham que tem mais? Grãos de areia na Praia Mole inteira ou estrelas no universo observável? Estrelas? Vocês estão falando sério? É muita areia, gente. Vamos então complicar um pouco mais. O que é aquilo ali? É foto do quê? De um deserto, mas não é um deserto qualquer, não. É do deserto do Saara, o maior deserto que existe no nosso planeta. Para vocês terem ideia, o deserto do Saara
ele é maior do que o Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo. É um país de proporções continentais e o deserto do Saara é maior. Agora vamos pegar toda a areia do deserto do Saara e vamos somar todos os grãos de areia que ali existem. É muito grão de areia, não é? O que existe? Agora, vamos ver agora se está chegando na mesma ordem de grandeza. O que tem mais, grãos de areia no deserto do Saara ou estrelas no universo observado? Quem acha que tem mais grão de areia? Ó, tá, né? Porque aí também eu fui demais, né? Fui no deserto. Quem acha que está agora sim, está no mesmo nível, na mesma ordem de grandeza? E quem acha que tem mais estrela? Gente, vocês têm certeza disso? E quem não faz a menor ideia? Ah, essa pergunta é boa. Boa, gostei. Né? Eu vou te falar que tem mais estrelas. Agora eu não consegui uma foto para colocar ali, mas vamos então pegar toda a areia do planeta Terra, de todas as praias e de todos os desertos que existem no planeta Terra. E vamos contar todos os grãos de areia que existem no planeta Terra. E agora, o que tem mais? Continuam achando que tem mais estrela? Ou agora sim está na mesma ordem de grandeza? Quem acha que ainda acha que tem mais estrela? Tem mais estrelas. E não é pouco mais, não, tá? É muito mais. Está numa outra ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia. Alguns anos atrás, uns cientistas da Austrália fizeram essa conta. É claro que essa conta não são números exatos, são estimativas de ordem de grandeza, né? E eles chegaram à conclusão de que a quantidade de estrelas só no universo que o ser humano já conhece é 10 vezes maior do que todos os grãos de areia que existem no planeta Terra. Precisaria de 10 planetas Terras, você pegar a areia de cada um desses 10 planetas Terra, somar tudo para chegar na mesma ordem de grandeza do número de estrelas que existem no universo observável. Observável com os equipamentos que a gente tem hoje. Não com o olho, não com o nosso olho, não com o nosso olho, com os equipamentos que o ser humano possui, claro. Observável pelo ser humano, pelos cientistas, né? É assustador, né? Chega a ser assustador a grandeza dessa criação. E para poder comprovar isso, os cientistas, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram o telescópio espacial Hubble, todos aqui já devem ter escutado falar do Hubble, pegaram uma região do universo que aparentemente não tinha nada, que não se via nada, uma região preta, e é uma região pequenininha, tá? Para vocês terem ideia do tamanho dessa região, é do tamanho de uma bola de tênis, pega uma bola de tênis, coloca a bola a 100 metros de distância, ou seja, um quarteirão de distância, ela fica pequenininha, né? Eles pegaram um pedaço do céu daquele tamanho, deixaram o Hubble captando a luz que vinha dessa região durante alguns dias, e depois combinaram essa luz para poder formar a seguinte imagem. O que tem aí nessa imagem? Luzes com cores. O que são essas luzes com cores? São estrelas? Eu vou falar para vocês que essa foto aí não chega a ter meia dúzia de estrelas. Parece que são 4 estrelas só. O resto são galáxias. Cada uma dessas galáxias com centenas de bilhões de estrelas. Num espaço que eles imaginavam que não tinha nada, do tamanho de uma bola de tênis a 100 metros de distância. Cerca de 3.000 galáxias, só nesse lugarzinho. Impressionante, não é? Aí o cientista é um ser interessante, né? Para dizer o mínimo. Eles não se contentam, parece que eles estão sempre ali
buscando algo mais, né? E a gente aqui com o estudo da logosofia, eu tenho aprendido a ser cientista de mim mesmo, né? Por isso que eu estou sempre buscando algo mais. Então, o que eles pensaram? Puxa, será que a gente ganhou na loteria? Será que a gente pegou o único lugar do universo, do céu, onde isso é uma realidade? Aí essa foto foi tirada do hemisfério norte celeste, da parte da abóbada celeste que está para cima do nosso hemisfério norte. E aí eles apontaram o telescópio Hubble para o hemisfério sul e fizeram a mesma coisa. Pegaram exatamente a mesma área, deixaram lá o Hubble captando a luz durante alguns dias. E olha só o que aconteceu. Olha só a foto que eles conseguiram tirar. Apontaram para o outro lado e deu igual. Deu igual assim, né? Parecido, muito parecido. Tanto que também eles fizeram a estimativa e são também cerca de 3.000 galáxias. Ou seja, essa realidade está para todos os lados. Lembrem, cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas. Estrelas, planetas, asteroides e por aí vai, né? Buracos negros, né? Aí eles fizeram, como o cientista não descansa, eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma área ainda menor do céu, menorzinha, diminuíram mais ainda, e deixaram, não alguns dias, deixaram o Hubble captando a luz que vem dessa direção por semanas. E olha só o que apareceu. Numa área menor ainda, eles encontraram cerca de 10.000 galáxias. Vocês escutaram falar no irmão mais novo do Hubble, o telescópio James Webb? Foi notícia no mundo inteiro. A NASA lançou, tem algumas semanas, um telescópio que é muito maior do que o telescópio Hubble. É como se fosse o Hubble turbinado, que tomou anabolizante. Mas muito anabolizante, assim, porque é muito maior. Ele tem um potencial, uma potência muito maior de captação de luz do que o Hubble. E aí, a primeira foto que o James Webb tirou, que percorreu o mundo, vários aqui devem ter visto essa foto, porque ela circulou até em grupos de WhatsApp e tal, foi exatamente uma foto dessa. Só que num espaço ainda menor. Sabe qual que é o tamanho que eles pegaram? Eles pegaram uma parte do espaço do tamanho de um grão de areia, colocada a um braço de distância. Então, pega um grão de areia, coloca um braço de distância. Ou seja, fica do tamanho de um fio de cabelo, né? Tamanho do fio de cabelo, né? Um grãozinho de areia a um braço de distância. Né? Um negocinho desse tamanhozinho assim. E deixaram ele captar a luz que vinha de lá, só que agora um telescópio muito maior, por um longo período. E olha só o que aconteceu. Essa foi a primeira foto tirada pelo telescópio James Webb. Vários já devem ter visto essa foto. No site da NASA, eles ainda não conseguiram processar a imagem toda para saber quantas galáxias que tem, mas já se sabe que são milhares de galáxias num espaço, numa região do espaço que é ridiculamente minúsculo. Milhares de galáxias. Galáxias muitas vezes bem maiores do que a nossa, do que a Via Láctea. Tem gente que ainda veio para cá achando que ia esclarecer todo o conceito de Deus? Não, né? Espero que não. Porque se alguém veio para cá com essa expectativa, vai sair frustrado. Não é meu objetivo. Não, olha a infinidade disso aqui, gente. Não tem como. A infinitude não permite, né? Olha só o que a logosofia, González Pecote, em um de seus livros, ele afirma sobre isso. Não se enquadra na concepção logosófica que a criatura humana possa encerrar a Deus numa estátua, numa casa, num país, num continente, num planeta ou mesmo no universo inteiro. Pois considera que tudo se mostrará limitado e estreito para as dimensões de sua excelsa imagem, inabarcável pela mente humana.
A gente consegue abarcar o tamanho da criação? A gente consegue realmente... A gente consegue imaginar a quantidade de grão de areia que tem no planeta Terra? Não, a nossa mente não abarca. Mais ainda, a quantidade de estrelas que é maior ainda. Também não. E a gente não falou que o Criador é ainda maior do que a criação? Se a gente não consegue nem abarcar a quantidade de grãos de areia, a gente vai abarcar a concepção de Deus, que é ainda maior? A gente consegue abarcar, sim, fragmentos. Consegue enxergar, sim, esses fragmentos. A gente vai voltar nesses fragmentos daqui a pouco. Mas, afinal, sendo inabarcável pela mente humana, é possível enxergar a Deus? É possível compreendê-lo? Como fazer isso? Como que eu tenho feito isso na minha vida? E para responder esse questionamento, eu vou recorrer a uma passagem da vida de Gonzales Pecote que eu considero muito peculiar, muito instrutiva. Gonzales Pecote, ele narra que quando ele era pequeno, quando ele era criança, certa vez ele encontrou com um homem que falava muitas coisas que ele não compreendia, ele não entendia. Porém, ele ficou encantado, ele ficou admirado com a forma como aquele homem se expressava e com o conteúdo do que aquele homem dizia, apesar de ele não compreender. E ele pensou, ainda criança pensou assim: há algo de Deus nesse homem. Deus está se manifestando através desse homem, exatamente pela admiração que ele teve. E a partir desse momento, ele passou a enxergar Deus em todo o bem que ele observava na vida. Ele começou a enxergar Deus na própria mãe, quando a mãe dava um conselho para ele que lhe era útil, ou quando corrigia. Enfim, ele começou a enxergar Deus em tudo aquilo que ele via que estava acima de onde ele estava. Interessante, né? A gente consegue fazer isso. E olha só, devido a diversas circunstâncias, algumas não, várias reflexões e uma profunda necessidade interna, já tem algum tempo que eu tenho buscado enxergar tudo que existe de positivo, de bom na minha vida. Em vez de ficar preso a essa tendência comum, né, nossa, de ficar preso ao negativo, eu comecei a fazer um esforço de enxergar o positivo em tudo. Especialmente nos seres humanos, especialmente nas pessoas com as quais eu convivo. Eu consigo fazer isso sempre? Não, não consigo. Mas é um esforço que eu tenho feito, estimulado pelo estudo dessa ciência. E buscando enxergar Deus em cada um desses fragmentos de bem, em cada um desses fragmentos positivos que eu enxergo na minha vida. Inclusive, tenho aprendido a enxergar Deus nas lutas da vida. Eu vou afirmar algo de forma categórica, eu acho que sem medo de errar. Todos que estão aqui presentes, inclusive eu, claro, já passou por lutas na vida. Todos, sem exceção. E muitas vezes lutas duras, muitas vezes lutas que exigem muito da gente. Não é? A logosofia, inclusive, ensina que a luta é lei da vida. Ou seja, a luta é inerente à vida. Tudo que tem vida luta. Uma planta que tem vida, ela luta para alcançar a luz do sol, ela luta para conseguir os seus nutrientes. Quanto mais o ser humano, que, por conta de sua própria constituição, enfrenta lutas de outra natureza. Né? Então, a luta, ela é inerente à vida. E como que algo que é inerente à vida pode ser ruim? Afinal de contas, as lutas me ensinam, me guiam, me corrigem, me encaminham. Não é? Eu aprendo, eu tenho a possibilidade de aprender com as lutas se eu quiser. Ou posso não aprender também e continuar vivendo a mesma experiência sempre. Né? Isso não significa que não exista o sofrimento. Enxergar as lutas como algo positivo é uma coisa. Isso não significa que não exista o sofrimento. O sofrimento, ele existe. Porque o sofrimento também é inerente à vida, assim como as lutas e assim como a própria felicidade. A alegria também é inerente à vida.
E o sofrimento também. Como que algo que é inerente à vida, que faz parte da vida, pode ser algo tão que a gente pode encarar de forma tão negativa? Afinal de contas, muitas vezes, através até do próprio sofrimento, das lutas, eu vejo Deus me corrigindo. Eu vejo Deus me encaminhando, me orientando. Isso não é positivo? Para ilustrar isso, eu queria trazer uma experiência, né, que eu vivi há um tempo atrás, ainda vivo, mas essa experiência foi mais intensa há algum tempo atrás, que é a seguinte: de enfrentar várias lutas ao mesmo tempo. Sabe, vocês já viram que tem momentos da vida que parece que vem várias lutas ao mesmo tempo, que começa a acontecer? É aquela tempestade perfeita, né? Tudo vem ao mesmo tempo, parece que é para nos provar. Dizem que é o momento que a bruxa está solta, né? Então, recentemente eu passei por uma dessas. Eu, minha esposa, com os nossos 2 filhos, a gente se mudou. Na verdade, na época era um filho só, uma filha só. O outro filho nasceu aqui, é Manezinho. A gente se mudou para Florianópolis há 5 anos. Nosso filho nasceu, a minha esposa veio grávida. Nosso filho nasceu aqui, o segundo. Então a gente tinha um recém-nascido dentro de casa e a gente não tem nenhum parente, não tem nada, absolutamente ninguém em Florianópolis. Só eu e minha esposa. A gente não tinha babá, não tinha nada. Só nós 2. Quem já cuidou de criança sabe que é uma tarefa, no mínimo, desafiadora. Tem gente até que riu aí, né? Recém-nascido, então, um bebê recém-nascido e mais uma criança de 4 anos ao mesmo tempo, já é por si só uma experiência para deixar qualquer um de cabelo em pé, sem nenhum tipo de ajuda. Para somar isso, eu ainda enfrentava sérios desafios no meu campo profissional. E para coroar a situação, aquela cereja do bolo, eu ainda estava enfrentando um problema de saúde que me afetava profundamente. Tudo junto. Apesar disso, em vários momentos, eu consegui intuir, e isso eu só consegui fazer por conta do estudo dessa ciência, eu consegui intuir que eu ainda seria grato por tudo isso que eu estava vivendo. Eu ainda teria gratidão por aquilo. A ponto de eu comentar com a minha esposa mais de uma vez: olha, Carla, eu ainda vou ser grato por toda essa luta que eu estou enfrentando. E eu tinha razão. Hoje, passado algum tempo, isso me emociona, me toca ainda, eu consigo começar a ter gratidão e olhar para essa experiência, olhar para trás e começar a ser grato pelo que eu vivi. Por quê? Porque aquela experiência me ensinou demais. Me ensinou revisão de conceitos. O próprio conceito de vida que eu tinha, eu vi que ele se elevou. Eu comecei a enxergar a vida de uma forma mais elevada, mais hierarquizada do que antes. Eu comecei a hierarquizar e a priorizar na minha vida aquilo que realmente importa. Deixando de lado aquelas picuinhas do dia a dia, sabe? Que eu ainda tenho as minhas. Né? Mas eu comecei a fazer um esforço de deixar de lado para viver a vida de forma mais leve, viver a vida de forma mais feliz. E isso trouxe uma série de mudanças positivas na minha vida, na minha conduta. Isso não é bom? Isso não foi positivo? Não tem uma sabedoria por trás disso daí? Me fazendo viver certas experiências para poder aprender? Eu não faço isso com os meus filhos, não deixo, às vezes, eles viverem certas experiências para aprenderem. Essa mesma sabedoria se aplica a mim. Como não enxergar uma inteligência maior por trás? A sabedoria de Deus por trás? Bom, outro aspecto no qual eu tenho aprendido a enxergar Deus diz respeito a enxergar Deus nos seres humanos, nos outros seres humanos, não só em mim. E aí vamos pensar juntos aqui. A gente falou ali do espírito humano, dessa nossa parte pura, dessa nossa parte mais essencial, né? O espírito humano, ele se atrai
ele é atraído pelo que existe de positivo ou pelo que existe de negativo? Pelo que existe de positivo, né? Ele é atraído pelo bem, né? Ele é atraído pelo que existe de positivo. Se eu passo a minha vida enxergando nos demais seres humanos só aquilo que eles têm de negativo, eu vou atrair meu espírito e vou favorecer que eu me aproxime daquele ser humano, que eu me vincule a ele? Não, né? Eu vou ficar preso ao negativo, eu vou querer a distância. Agora, se eu começo a enxergar, buscar enxergar em cada ser humano aquilo que aquele ser humano tem de positivo, claro, gente, a gente tem mais afinidades com as pessoas do que outras. Não estou falando que a gente tem que ser super amigo de todo mundo, não é isso. Mas conseguir enxergar o positivo em cada um, a partir do momento que eu faço isso, enxergo aquele fragmento de bem que o outro tem, aquele fragmento de positivo que o outro tem, isso atrai meu espírito, isso atrai a minha natureza espiritual. E aí eu consigo enxergar nesse fragmento de bem, lembra do que o Gonzalo Specotti falou? De enxergar Deus em tudo aquilo que está um pouquinho acima, em tudo que tem de positivo? Eu consigo enxergar nesse fragmento de bem que o outro tem e que eu não tenho ainda, Deus. Deus está ali também. Se eu fico preso só ao negativo, eu perco essa oportunidade. Já se eu observo o positivo, eu consigo me vincular àquele ser, de alguma forma. E por que a vinculação com os outros seres, o que isso tem a ver com a vinculação a Deus, com conhecer a Deus e me vincular a Deus? É uma questão, para mim, uma questão de lógica. Eu não consigo me vincular nem com um parente. Eu não consigo me vincular com um familiar. Eu não consigo me vincular nem com um vizinho. Mas eu quero me vincular a Deus. Eu não consigo me vincular nem com um semelhante. Eu não consigo me vincular dentro dessa grande família humana, do qual nós todos fazemos parte. Eu não consigo me vincular a um irmão, mas quero me vincular a Deus. Faz sentido? Seria uma pretensão tremenda, no meu ponto de vista. Olha só o que Gonzalo Specotti afirma a esse respeito. Cortemos agora isto e vamos analisar, desde os começos do mundo, o que é que mais preocupou ao homem, ao ser humano. Foi sua vinculação metafísica com Deus. Desde então, tem percorrido todos os caminhos. Mais ainda, tem corrido atrás do engano, acreditando encontrar a chave desse conhecimento. Porém, é muito difícil ao ser humano estabelecer essa vinculação de seu espírito com o espírito universal de Deus, se antes não promoveu em seu ser interno o anelo fecundo de conhecer e praticar sua vinculação metafísica de homem a homem, de ser a ser humano. É lógico, não é? Faz sentido. Tem uma lógica nisso daí. Então, agora vamos fazer o seguinte exercício. Vou dar 30 segundos para cada um se recordar de alguma pessoa que conheça, e que cada um busque identificar algo que tem de positivo naquela pessoa, buscando enxergar a Deus nesse fragmento de bem que a pessoa possui. E, principalmente, ficar atento ao próprio interno, ficar atento ao que acontece dentro de si, na mente, no coração, ao recordar dessa pessoa e buscar recordar desse fragmento de bem que ela possui. Pode ser qualquer pessoa, pode ser a mãe, seja ela estando ainda viva nesse mundo ou não, pode ser o pai, pode ser um filho, pode ser até a sogra. Estão rindo, né? Porque as sogras são mães também. Então, vou lá, 30 segundos para que cada um busque recordar e identificar esse fragmento de bem. Muito bem. O que cada um sentiu? Foi bom? Fez bem ao coração? Parece que aquece, né? Aquece internamente. Recordar de um ser querido, recordar de algo de bom que ele possui.
Conseguiram perceber Deus nesse fragmento de bem? Conseguiram perceber Deus internamente, né? No que sentiram? Para mim, fica claro que se eu consigo perceber Deus através das manifestações do meu próprio espírito, como agora, se eu consigo perceber Deus nesses momentos, isso é um primeiro passo que eu dou para estabelecer uma maior conexão com os demais seres humanos. Porque nessa conexão com os demais seres humanos, eu vou me conhecendo melhor, eu vou me vinculando a mim mesmo, a toda a humanidade e, consequentemente, a Deus. E, às vezes, a gente se vincula a fragmentos, esses fragmentos de bem, eles parecem pequenos, parecem coisas simples no primeiro momento. Só que eles são imensos, eles são muito grandes em essência, porque eles são reais, eles são verdadeiros, eles são transcendentes, eles transcendem o comum, eles são elevados, eles são, em uma palavra, eles são humanos. Isso não é grande? E nessa relação com os demais seres humanos, eu tenho visto que as atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, as atividades do nosso cotidiano, não implicam necessariamente na exclusão da nossa natureza espiritual, já que ela é tão importante para que eu enxergue a Deus, não implica que a minha natureza espiritual esteja afastada, muito pelo contrário. A logosofia, o Gonzalo Pecote, ele ensina que a gente não deve lutar sozinho, que a gente não deve lutar só com as nossas energias, as nossas forças físicas, mas sim que a gente tem que lutar com as nossas energias espirituais também, com a nossa natureza espiritual junto. As duas trabalhando juntas, em todas as atividades, né? Isso faz com que, o meu espírito estando mais presente, eu consiga me vincular mais facilmente com os demais, com as outras pessoas, e assim enxergar Deus nessas relações que a gente desempenha a todo momento, né? Mas como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer para que eu não lute sozinho, que o meu espírito esteja lutando junto comigo? Eu tenho uma técnica que eu tenho desenvolvido que é a seguinte: utilizar um grande poder que todo ser humano tem, que é o poder da recordação. A recordação é um poder. Durante o meu dia a dia, na hora que o bicho está pegando, naquela hora que o dia está virado de cabeça para baixo, eu poder, nesse momento, recordar que eu faço parte de uma criação dessa tão grande, que eu sou um fragmento dessa criação, poder recordar que eu faço parte de um universo simplesmente maravilhoso, poder recordar do grande, do elevado, poder recordar daquelas pessoas com as quais eu tenho um vínculo de amizade, que eu tenho um vínculo de afeto, poder recordar de tudo isso, isso atrai a minha natureza espiritual. Isso faz com que eu volte a sentir essa presença de algo maior na minha vida. Deus. E isso eu posso fazer a todo momento, em qualquer situação. Basta que eu queira. Que eu queira e que eu tenha o conhecimento para poder fazer isso. Porque se eu quiser, mas não souber como, não adianta, né? Eu até sei como, mas eu não quero, também não adianta. Então tem que ter os dois. O querer e o saber, né? Isso me vincula ao grande, isso me vincula aos demais seres humanos. E agora eu convido a todos a não deixar para fazer isso num distante amanhã, não. Começar a fazer isso agora, já. Que comecemos a enxergar o que existe de positivo uns nos outros desde já, desde agora. Não precisa demorar, não precisa ser para depois. A humanidade está precisando disso. Que os seres humanos se enxerguem de forma mais positiva. Então, para que deixar para amanhã? Outro aspecto no qual eu tenho conseguido enxergar Deus é enxergar Deus nos ambientes que eu frequento. Sempre que eu estou num ambiente onde a paz, a alegria, a liberdade são estimulados, aquilo me faz sentir bem, um ambiente que eu me sinta acolhido, ali eu enxergo Deus. Por quê? Se há um vínculo tão grande entre a minha natureza espiritual e Deus,
E se o meu espírito ele busca aquilo que tem de positivo, aquilo que tem de bom, nada mais natural do que enxergar a Deus naqueles ambientes que me fazem sentir bem. São esses ambientes que eu considero ambientes elevados, ambientes de uma índole superior. Aqueles ambientes que são positivos, que favorecem, eles, vamos dizer assim, atraem mais a minha natureza espiritual. E mais, eu tenho aprendido com o estudo dessa ciência que eu posso cultivar esses ambientes elevados no meu próprio interno. Eu não preciso ficar dependendo do externo para isso. Eu posso cultivar isso internamente. E mais, eu posso levar esse ambiente interno para outros ambientes, para o meu externo, de forma a influir positivamente nos lugares que eu frequente, que eu atue. Eu consigo fazer isso sempre? Não. Mas eu já consegui algumas vezes. E eu estou me esforçando nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes eu ainda identifico algumas dificuldades, tanto dificuldades internas quanto dificuldades externas para fazer isso. As minhas próprias deficiências psicológicas, como denomina a logosofia, como, por exemplo, a minha impaciência, querer as coisas para ontem, a minha falta de vontade, a minha intolerância, muitas vezes não permitem, me dificultam que eu realize isso. Né? As minhas oscilações do ânimo, sabe aquele dia que a gente acorda de manhã desanimado? Tem dia que a gente acorda desanimado, tem dia, isso acontece só comigo. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que não. Às vezes, ao longo do próprio dia, a gente se sente melhor, às vezes dá uma caída. Né? Essas oscilações atrapalham. E um fator muito importante, a própria pressão da cultura que a gente vive, essa pressão dessa cultura que faz a gente viver para fora, que faz a gente viver para o externo, viver só para o material, né? E ao invés de eu poder viver essa vida interna, viver para dentro, viver, né, olhando para a minha realidade interna, isso também atrapalha, né? Porque essa pressão da cultura é muito grande, que leva a gente para fora. Se me leva para fora, eu não vou estar atento ao meu interno, o meu ambiente interno vai seguir o fluxo. Né? E é isso, exatamente por sentir essas dificuldades, que eu tenho visto a importância de eu selecionar os ambientes que eu frequento. Buscando, na medida do possível, claro, me fazer presentes naqueles ambientes em que eu sei que são ambientes elevados, são ambientes que favorecem essa minha natureza espiritual. E, consequentemente, favorecem a minha vinculação a Deus. Enfim, um último aspecto no qual eu tenho conseguido enxergar Deus, e é um dos principais, se refere a enxergar Deus nos meus filhos. A experiência da paternidade, e aqui quando eu falo paternidade, né, eu estou falando da minha realidade de pai, mas entendam que vale também para a realidade de mãe, claro, né? Mas eu vou falar sempre de pai, mas quando eu falar pai, entendam mãe também. Né? Então, a experiência da paternidade, ela, para mim, ela transcende, ela vai além de todas as outras experiências humanas, pelo menos que eu conheço. Uma vez eu vi uma mensagem dessas que circulam pelo WhatsApp, que eu achei muito interessante. Era de um pai, de um homem, que ele dizia mais ou menos assim: eu já tive que trabalhar dias seguidos sem dormir, eu já tive que demitir funcionários, eu já fui demitido, fiquei desempregado, eu já competi em 3 maratonas, eu já corri o Ironman, eu já escalei o Monte Everest. O cara era praticamente um super-herói, era quase um Rodrigo Hilbert, sabe? Porém, ficar com as crianças e cuidar delas é disparado a coisa mais desafiadora e difícil que eu já tive que fazer em toda a minha vida. Para um Rodrigo Hilbert falar isso é porque o negócio é puxado, né? Apesar do tom de humor que tem nessa mensagem, ela também tem um fundo de verdade. Tem uma essência que é real. Porque, de fato, eu não conheço nenhuma atividade tão desafiadora quanto essa de ser
pai, né? E quando eu falo ser pai, é ser pai de verdade. Ser pai em todos os momentos, estar presente na vida dos filhos em todos os momentos, ensinando, encaminhando, corrigindo e também aprendendo com eles. Nem sempre, mais uma vez, eu sou exemplo disso, mas eu estou me esforçando. E o estudo da ciência logosófica tem sido uma fonte constante de elementos e de estímulos para mim, né? E é algo que eu tento levar para os meus filhos. E agora eu queria fazer uma pergunta. O que leva um ser humano a querer ter filho? Quem aqui que ainda não é pai nem mãe, mas quer ser um dia? Levanta a mão, por favor. Quer ser um dia? Por quê? Para quê? Vocês têm certeza? Gente, tomar uma taça de vinho vendo Netflix é tão bom. E quem aqui já é mãe ou é pai? Por quê? Para que vocês foram fazer isso? Avô é pai duas vezes, né? Quem é avô? Avô, bisavô? Aí, ó, esses aí, por mais motivo ainda, né? Por quê? Dizem que ser avô é melhor que ser pai. Todo mundo que é avô fala isso, né? Ainda quero chegar lá. Mas, enfim, vocês não têm saudade do vinho com Netflix, não? A Netflix até continua, né? Só que aí o Netflix passa só desenho animado, programa infantil, programa de dinossauro, né? Gente, a gente tendo filho, a gente vai ficar muito mais pobre financeiramente falando, no aspecto financeiro, material. A gente fica muito mais pobre, a gente fica muito mais cansado, a gente fica exausto muitas vezes, a gente fica muito mais preocupado, é uma preocupação constante. E é uma preocupação que a gente espera levar para o resto da nossa vida. A gente perde noite de sono pensando no futuro deles, ou por causa de um problema de saúde, ou porque o menino não consegue dormir. A gente dedica boa parte das nossas energias, dos nossos recursos materiais e não materiais para os filhos. Em última instância, a gente dedica boa parte da vida para os filhos. E ainda assim a gente tem que conviver com choro, com birra, com manha, com desobediência. Como enxergar Deus nesses momentos? Porque enxergar Deus quando a criança está fofa, tá aquela criança bonitinha, comportada, linda, né? Obediente, é fácil. Gente, aí não, né? Não precisa fazer esforço. Você enxerga Deus ali, né? Agora, e quando a criança está te deixando de cabelo em pé? Dá para enxergar Deus nesses momentos? Te tirando do sério. Não é fácil, mas é possível. Eu vou narrar uma experiência minha, né? Porque o desafio está justamente enxergar Deus nesses momentos. Uma experiência minha com minha filha. Minha filha hoje tem 9 anos. Quando ela tinha por volta dos 4, 5 anos, a gente morava em Belo Horizonte ainda, e ela estudava à tarde, a gente estava almoçando, então tinha aquela pressão do horário, porque o horário é uma coisa cruel, né? Quando a gente tem a questão do horário, tem que estar na escola 1h da tarde, então não dá para ficar ali perdendo tempo e tal. Ela já tinha terminado de almoçar, eu ainda estava almoçando com a minha esposa, e ela precisava escovar o dente. E aí ela estava lá num quarto, a gente estava na mesa almoçando, e a minha filha estava no quarto, junto com uma funcionária nossa, e essa funcionária nossa tentando convencer ela a escovar o dente. E tentava convencer, e a menina fazia birra. Aí tentava explicar de outro jeito, a menina fazia birra. Tentava explicar de outro jeito, e aí ela continuava fazendo birra. E enrolava, 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 enrolava. Aquele negócio foi crescendo dentro de mim. Aquela reação interna, sabe? Quem é pai aqui sabe como que é. Aquilo ali foi me incomodando de um jeito que eu estava quase perdendo a paciência já. Só que nesse momento, lembra do poder que eu falei que a gente tem? O poder da recordação. Eu me recordei do meu amor por a minha filha. Eu me recordei do que eu sinto por ela. Eu me recordei do porquê que eu resolvi ser pai.
essa recordação foi como um tapa de luva na minha reação interna. Naquela mesma hora, eu me recoloquei internamente, me serenei o meu interno, fiquei muito tranquilo internamente, em paz. Mas, ao mesmo tempo, eu observava que algo tinha que ser feito. Aquele pensamento de birra, e o conceito da logosofia de pensamento é um conceito que daria para fazer várias palestras sobre ele, tá? Aquele pensamento que estava dominando a mente dela naquele momento, o pensamento de birra, ele não estava bem. Eu tinha que atuar de alguma forma, e eu tinha que ser muito firme com o pensamento, mas preservando o sentimento que eu tinha pela minha filha. Então, nesse momento, de forma muito serena, eu estava muito tranquilo internamente, eu fui lá no quarto onde ela estava, com a nossa funcionária, e atuei de forma muito firme com esse pensamento, porque com aquele pensamento na mente, não adiantava argumentar, não adiantava argumentação, a gente tinha horário, né? Não adiantava querer conversar, porque isso a nossa funcionária já tinha feito, não tinha adiantado nada, né? E atuei de forma muito firme para expulsar aquele pensamento da mente dela. Foi de forma tão firme que a minha filha arregalou o olho desse tamanho, ela nunca tinha me visto atuar daquele jeito. A nossa funcionária arregalou o olho do mesmo jeito, assim, e eu internamente eu estava super tranquilo, consciente. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu não estava perdendo o controle sobre mim. Eu estava fazendo aquilo de propósito. Atuei de forma firme, vi que o pensamento fugiu e voltei para terminar meu almoço. Aí eu escuto as duas passando devagarzinho, atrás de mim pelo corredor, vão direto para o banheiro, chegam lá, escovam o dente, aí enquanto escovam o dente já começam a conversar de novo, já começa a voltar ao normal. E aí, quando ela terminou de escovar o dente, ela foi para perto da gente, ali perto da mesa, e nesse momento eu me levantei mais uma vez, me abaixei na frente dela, e a experiência foi transcorrendo de forma tão natural que chamou a atenção da nossa funcionária e ela começou a tirar foto. Eu nem vi ela tirando foto, eu só fui ver essas fotos depois. Eu me abaixei na frente dela e expliquei para ela o porquê que eu tinha atuado daquela forma. Porque eu não tinha ficado satisfeito com o pensamento de birra dela e era com aquele pensamento que eu estava atuando de forma tão firme. Mas não com ela, que pelo contrário, que eu a amava. E exatamente por a amar é que eu estava fazendo aquilo para ajudá-la. Ela se emocionou, eu me emocionei, como me emociono até hoje. A gente se deu um abraço bem forte. E pouco tempo depois, 1 minuto, 2 minutos depois, ela já estava assim. Sem sinal daquele pensamento. Não é assim que Deus atua com a gente? Com firmeza e afeto ao mesmo tempo? Muitas vezes as situações da vida são duras, são firmes, mas sempre há um afeto por trás também. É o que a logosofia chama de enérgica doçura. E essa experiência mostra como que pelo amor eu posso ser melhor. Porque se eu tivesse cedido a minha reação, ido lá e brigado com ela, qualquer coisa do tipo, eu ia ter perdido essa oportunidade, eu ia estar sendo pior. E eu ainda faço isso às vezes. Eu sou pior às vezes. Mas por amor, quando eu consigo me pautar pelo amor de forma consciente, eu me torno uma pessoa melhor. Como não enxergar Deus nessas oportunidades, né? Nesses momentos, pelo amor que eu sinto e pelas oportunidades de ser melhor? Eu, sinceramente, não conheço sentimento maior do que o amor de um pai ou de uma mãe, claro, por um filho. Né? E eu duvido que exista dentro da realidade humana um sentimento maior do que esse. Maior do que o sentimento de pai, talvez, o sentimento de mãe. Talvez. Mas eu, como pai, eu tendo a pensar
acreditar que são sentimentos de mesma hierarquia, de mesma intensidade. Mas ok, eu admito que pode ser que o sentimento de mãe ainda seja um pouquinho diferente. Não digo maior, mas diferente. Como não reconhecer nessa experiência algo de divino, de superior e de infinito, sendo que o meu próprio sentimento de amor tem essas três características? O amor é divino, é superior e é infinito. Então eu repito a pergunta: por que, afinal, alguém quer ser pai ou mãe? Para quê? Por? Alguém arrisca? Por quê? Por quê? Por amor. Por amor é a única explicação que eu consigo dar. Porque nós queremos sentir esse amor que está acima de todos os amores, enquanto ainda estamos vivendo a nossa experiência terrena, a nossa experiência aqui nesse planeta. A gente quer sentir esse sentimento que está acima dos outros, né? E, por um lado, os nossos filhos nos deixam mais pobres no aspecto material financeiro, mas eles nos enriquecem, nos deixam muito ricos em outra moeda, uma moeda imaterial, o verdadeiro ouro imaterial, que é o amor. Nós ficamos muito ricos de amor. E fazendo uma analogia, e claro, guardadas as devidas proporções, eu penso que esse sentimento que eu sinto pelos meus filhos é o sentimento que mais se aproxima do sentimento de Deus por nós, por todo o criado. É o sentimento que está mais perto. Mesmo que ainda esteja longe, é o que mais se aproxima. Porque é o único sentimento que, ao mesmo tempo, explica por que eu quero criar um filho, por que eu quero ter um filho, ao mesmo tempo que explica por que Deus resolveu fazer tudo quanto existe e criar só no nosso planeta 7 bilhões de filhos. Por amor, só pode ser. Um amor que abarca tudo quanto existe, né? Que transcende tudo e abarca, inclusive e especialmente nós, que somos os seres, pelo menos que a gente conhece, capazes de se fazerem essas perguntas, de irem em busca das respostas, de compreenderem esse amor em alguma medida. Vejamos o que a logosofia apresenta sobre isso. De paciência e amor está feita toda a criação. Se a primeira contém o elixir espiritual da inteligência suprema, o segundo contém a essência imortal que anima todo o criado. Então eu vejo que o amor aos meus filhos me estimula a ser melhor, a ter mais consciência sobre mim mesmo. E esse amor aos meus filhos me leva a compreender mais um amor ainda maior que o amor de Deus. Eu enxergo Deus nos meus filhos. E enxergando Deus em quem mais amo, que são os meus filhos, eu posso também enxergar Deus em todos os seres humanos, porque todos nós somos filhos. Todos somos filhos. Lembra que eu falei da importância e da necessidade de nos vincularmos enquanto seres humanos? Deus tem seu altar no seio da criação e o tem também em cada coração humano. No primeiro, oficiam as potências cósmicas. No segundo, no coração humano, a consciência individual. Ali, nesse altar, a alma formula suas indagações, dissipa suas dúvidas, percebe a presença do espírito e determina níveis cada vez mais altos para seu comportamento. Recordando, o objetivo dessa palestra foi compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, do que eu tenho compreendido e do que eu tenho experimentado, vivido sobre o meu estudo, sobre esse tema dentro da concepção logosófica. Trazer experiências e realidades de onde a gente pode enxergar a Deus quando a gente possui os conhecimentos para isso, como eu falei. Enxergar Deus no universo, nas lutas, nos demais seres humanos, nos ambientes, nos filhos e por aí vai. A gente precisa de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? Onde encontrar esse tipo de conhecimento? É um conhecimento que a gente aprende na universidade? Em algum curso universitário? Ensina isso para a gente? Então, será que tem alguma escola onde a gente pode aprender esses conhecimentos? Que são
tão importantes e que a humanidade está precisando tanto. De modo que, buscando-se cada um a si mesmo, encontrará no final de sua busca seu próprio Criador e se converterá, ao identificar-se com ele, em criador de si mesmo e em colaborador direto da criação. Vocês lembram que no início da palestra eu falei dessas 3 características que eu tenho aprendido com esse estudo da logosofia? A buscar a mim mesmo, a conhecer a mim mesmo para poder ser melhor e contribuir de forma mais efetiva com a humanidade, ou seja, me transformar em colaborador direto da criação, e aprendido a arte de criar a mim mesmo? Pois então. E eu queria deixar uma pergunta final. Afinal de contas, Deus, uma busca sem fim?